Em 1852, um leilão de escravos em Nova Orleans parou a cidade inteira. O motivo? Um escravo de beleza tão perturbadora que homens e mulheres desmaiavam ao vê-lo. $25.000, uma fortuna obscena, foi paga por ele. Mas o comprador, um médico recém-chegado de Paris, sabia algo que ninguém mais sabia. Adrien guardava um segredo impossível, um segredo que, se descoberto, poderia custar sua vida. Antes de descobrir o segredo que mudou tudo, me diz nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E se você curte histórias reais que desafiam tudo o que sabemos sobre identidade e sobrevivência, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa história vai te deixar sem palavras. Nova Orleans, março de 1852. O dia que tudo começou. A manhã de 15 de março de 1852 amanheceu quente e úmida em Nova Orleans, com aquela névoa característica do Mississippi pairando sobre os telhados do Frente Quarter. No salão de leilões da Rue Chartres, uma multidão incomum começava a se formar horas antes do horário programado. Não eram apenas os compradores habituais de escravos, fazendeiros do interior, comerciantes em busca de mão de obra doméstica, especuladores, mas também membros da alta sociedade de Nova Orleans. Madames aristocratas escondidas atrás de véus, cavalheiros da elite crioula, até mesmo o próprio prefeito, John L. Lewis, havia enviado um representante. O motivo de toda essa comoção era um único lote do leilão. O escravo identificado apenas como número 47, mas que todos na cidade já conheciam por outro nome, Adrien. Adrien havia chegado a Nova Orleans 3 meses antes, parte de um carregamento de mercadoria de luxo vindo de uma plantation falida no interior da Louisiana. Mas desde o momento em que pisou no mercado de escravos, algo sobre ele causava uma reação extraordinária em quem o via. Não era apenas sua aparência física, embora essa fosse verdadeiramente notável, mas algo mais profundo, uma presença que desafiava a categorização. Com aproximadamente 25 anos, pele de um tom caramelo luminoso que parecia brilhar sob a luz do sol, feições perfeitamente simétricas que pareciam esculpidas por um artista renascentista, e olhos verdes tão intensos que alguns juravam poder sentir seu olhar atravessando suas almas, Adrien era indiscutivelmente o ser humano mais belo que muitos já haviam visto em suas vidas. Mas a beleza de Adrien era perturbadora de uma maneira que ninguém conseguia articular completamente. Homens se sentiam simultaneamente atraídos e ameaçados por sua presença. Mulheres coradas e desmaiavam quando ele passava, independentemente de serem jovens solteiras ou matronas respeitáveis. Havia algo de andrógeno em suas feições, uma qualidade que transcendia as categorias convencionais de masculinidade, e isso criava uma confusão profunda na sociedade rigidamente estruturada de Nova Orleans antebelo. Rumores circulavam pela cidade. Alguns diziam que Adrien tinha sangue de nativos americanos misturado com africano e europeu, criando essa combinação única. Outros sussurravam histórias mais fantásticas sobre origens sobrenaturais. O leiloeiro, Monsieur Jacques Thibaudaux, um francês corpulento conhecido por sua crueldade calculista, havia reconhecido imediatamente o valor extraordinário de Adrien. Em vez de vendê-lo rapidamente como faria com escravos comuns, Thibaudaux orquestrou uma campanha de marketing sem precedentes. Ele permitiu visualizações privadas para compradores potenciais dispostos a pagar taxas exorbitantes apenas pela chance de ver Adrien de perto. Essas sessões tornaram-se eventos sociais perversos, onde a elite de Nova Orleans se reunia sob o pretexto de avaliar mercadoria, mas na realidade participando de algo mais sórdido, um voyeurismo coletivo que expunha as profundezas da degeneração moral de uma sociedade construída sobre a escravidão. Durante essas exibições, Adrien permanecia perfeitamente imóvel e silencioso, seus olhos verdes fixos em algum ponto distante, como se sua mente estivesse em outro lugar completamente. Ele nunca falava, nunca reagia às provocações ou aos toques invasivos dos potenciais compradores. Essa quietude apenas aumentava seu mistério. Alguns interpretavam seu silêncio como submissão perfeita, o escravo ideal. Outros viam algo mais perturbador, uma recusa interior, uma dignidade que não podia ser quebrada mesmo nas circunstâncias mais degradantes. Thibaudaux cobrava o equivalente a 3 meses do salário de um trabalhador qualificado apenas pela entrada no leilão daquela manhã, e ainda assim o salão estava lotado além da capacidade. Quando Adrien foi finalmente trazido ao palco, acorrentado mas vestido com roupas simples e limpas que Thibaudaux havia encomendado especialmente para maximizar o impacto visual, um silêncio absoluto tomou conta do salão. Era como se todos os presentes tivessem esquecido momentaneamente de respirar.
A luz da manhã que entrava pelas janelas altas parecia concentrar-se nele, criando um efeito quase teatral. E então, pela primeira vez desde que chegará a Nova Orleans, Adrien levantou os olhos e olhou diretamente para a multidão. O que as pessoas viram naquele olhar dividiria opiniões pelos próximos dias. Alguns jurariam ter visto desafio puro, outros acusação silenciosa, e alguns, os mais perturbados de todos, afirmariam ter visto pena, como se Adrien sentisse compaixão por aqueles que acreditavam possuir poder sobre ele. O leilão estava prestes a começar, e com ele, uma série de eventos que revelariam um segredo impossível que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Os lances começaram em $1.500, uma quantia absurda para um escravo em 1852, quando trabalhadores de campo custavam entre $300 e $800. Em questão de minutos, o preço havia triplicado. Fazendeiros ricos do interior competiam com comerciantes da cidade, cada lance acompanhado de murmúrios escandalizados e excitados da audiência. A tensão no salão era palpável, uma mistura tóxica de cobiça, desejo e algo mais sombrio que ninguém queria nomear. Messier Thibaudaux conduzia o leilão com maestria teatral, sabendo exatamente quando pausar para deixar a antecipação aumentar, quando provocar competidores específicos com comentários calculados. Quando o lance alcançou $6.000, um valor praticamente inaudito, apenas 3 compradores permaneciam na disputa. O primeiro era Beauregard de Fontenot, um magnata de plantações de açúcar conhecido por sua crueldade com escravos e seus gostos particulares. O segundo era Madame Celeste Duvalier, uma viúva rica cuja fortuna vinha do comércio de algodão e que havia enviado seu procurador para representá-la, recusando-se a aparecer pessoalmente em algo tão vulgar quanto um leilão. O terceiro comprador era o mais improvável de todos, um homem jovem, talvez 30 anos, vestido com elegância mas sem ostentação, que havia permanecido silencioso no fundo do salão até aquele momento. $10.000. A voz do homem jovem cortou o ar como uma lâmina, clara e firme. O salão explodiu em exclamações de choque. Era uma quantia obscena, mais do que muitas casas custavam em Nova Orleans. Beauregard de Fontenot virou-se furiosamente para identificar quem havia feito o lance, seus olhos se estreitando quando viu o jovem. Quem é você? Ele exigiu, sua voz carregada de indignação. Eu sou Dr. Etienne Blanchard. O homem respondeu calmamente. Cirurgião, formado pela Universidade de Paris, recentemente retornado à minha cidade natal para estabelecer prática médica. A resposta apenas intensificou a confusão. Por que um médico pagaria tal fortuna por um escravo? O procurador de Madame Duvalier, um homem magro e nervoso chamado Gustave, consultou freneticamente um documento que carregava, presumivelmente suas instruções de lance máximo. Após um momento de hesitação visível, ele se retirou da competição com um aceno de cabeça derrotado. Beauregard de Fontenot, no entanto, não estava disposto a desistir tão facilmente. Seu rosto havia se tornado vermelho de raiva e frustração. 11.000, ele praticamente cuspiu as palavras. O Dr. Blanchard não demonstrou nenhuma emoção. $15.000, ele disse simplesmente, sua voz mantendo o mesmo tom calmo e medido. A declaração foi seguida por um silêncio atordoado. Beauregard de Fontenot parecia à beira de uma apoplexia. Ele abriu a boca para fazer outro lance, mas então algo extraordinário aconteceu. Adrien, que havia permanecido perfeitamente imóvel durante todo o leilão, seus olhos fixos no nada, de repente moveu a cabeça e olhou diretamente para o Dr. Blanchard. Foi um movimento sutil, mas todos no salão o notaram. E no rosto de Adrien, pela primeira vez, apareceu uma expressão, não de gratidão ou esperança, mas de reconhecimento. Era como se ele soubesse quem era Etienne Blanchard, como se houvesse alguma conexão prévia entre eles, embora isso parecesse impossível dado que Blanchard havia acabado de retornar do exterior. Esse momento de conexão silenciosa entre Adrien e o médico fez algo quebrar dentro de Beauregard de Fontenot. Ele percebeu, com uma raiva impotente, que estava perdendo não apenas um leilão, mas algo que ele sentia que merecia possuir. 20.000. Ele gritou, sua voz ecoando pelas paredes do salão. Era uma loucura, uma quantia que poderia comprar uma pequena plantation com escravos incluídos. Mas o Dr. Blanchard, ainda mantendo aquela calma desconcertante, simplesmente disse, $25.000. E essa é minha oferta final, Messier Thibaudaux. Aceite agora ou eu me retiro, e o senhor pode tentar extrair mais dinheiro do Sr. Fontenot. O ultimato era claro e colocava o leiloeiro em uma posição delicada. Thibaudaux olhou entre os dois homens,
calculando rapidamente. $25.000 era uma fortuna que excedia seus sonhos mais ganancioso. Mas ele também conhecia a reputação de Beauregard Fontenot, um homem vingativo que poderia tornar sua vida difícil nos círculos de negócios de Louisiana. Por outro lado, o Dr. Blanchard tinha dinheiro em mãos, como evidenciado pela carta de crédito que ele agora produzia de seu casaco. Vendido! Thibodeaux finalmente declarou, batendo seu martelo com força, ao Dr. Etienne Blanchard por $25.000. O salão explodiu em conversas frenéticas, mas Adrien e Blanchard permaneceram olhando um para o outro, uma comunicação silenciosa passando entre eles que ninguém mais podia compreender. A residência do Dr. Blanchard estava localizada em uma das ruas mais elegantes do Garden District, uma mansão de estilo grego revival com colunas brancas e varandas em ferro forjado, cercada por magnólias e carvalhos centenários cobertos de musgo espanhol. Era uma propriedade herdada de sua família, e Blanchard havia passado os últimos meses desde seu retorno de Paris reformando-a para servir tanto como residência quanto consultório médico. Quando a carruagem chegou com Adrien, agora propriedade legal de Blanchard, os vizinhos observavam discretamente de suas janelas, curiosos sobre o escravo que havia sido comprado por uma fortuna obscena. Blanchard havia dispensado o condutor antes mesmo de chegarem à casa, preferindo ele mesmo guiar a carruagem nas últimas quadras. Quando finalmente pararam em frente à mansão, ele desceu primeiro e, para a surpresa de Adrien, estendeu a mão para ajudá-lo a descer, como faria com um convidado de honra e não com propriedade adquirida. Bem-vindo à sua nova casa, Blanchard disse em voz baixa, em um francês perfeito que carregava sotaque parisiense. Adrien aceitou a mão, descendo da carruagem com uma graça natural que parecia incongruente com sua condição de escravo. Seus olhos percorreram a fachada da mansão, mas sua expressão permanecia cuidadosamente neutra. Dentro da casa, Blanchard conduziu Adrien não para os quartiers des esclaves nos fundos da propriedade, como seria esperado, mas diretamente para a biblioteca no segundo andar, um cômodo espaçoso com paredes forradas de livros do chão ao teto, uma escrivaninha de mogno, e duas poltronas de couro posicionadas perto de uma lareira. Ele fechou a porta cuidadosamente e então, para espanto absoluto de Adrien, trancou-a. Mas em vez de fazer qualquer movimento ameaçador, Blanchard simplesmente caminhou até uma das poltronas e sentou-se, fazendo um gesto para que Adrien ocupasse a outra. Por favor, sente-se, ele disse, sua voz gentil mas firme. Temos muito a discutir, e prefiro fazer isso como dois seres humanos racionais, não como senhor e escravo. Adrien permaneceu de pé por um longo momento, seus olhos verdes estudando Blanchard com uma intensidade que poderia ter sido desconfortável se o médico não estivesse claramente esperando exatamente essa reação. Finalmente, Adrien falou pela primeira vez desde que chegará a Nova Orleans, sua voz surpreendentemente cultivada, sem traço do dialeto que se esperaria de um escravo. Quem é você realmente, Etienne Blanchard? E por que pagou uma fortuna por mim? Sua fluência em francês era perfeita, seu sotaque carregando nuances que sugeriam educação formal, algo impossível para alguém em sua posição. Blanchard inclinou-se para a frente, suas mãos entrelaçadas, e quando falou, havia uma mistura de excitação e reverência em sua voz. Porque eu sei o que você é, Adrien. Ou devo chamá-lo por seu nome verdadeiro? Adrienne. O nome feminino pairou no ar entre eles como uma confissão. Adrien, ou Adrienne, permaneceu perfeitamente imóvel, mas algo mudou em seus olhos, uma vulnerabilidade surgindo por baixo da máscara cuidadosamente construída. Estudei em Paris sob a tutela do Dr. Jean-Marty Charcot, Blanchard continuou. E durante meu tempo lá, encontrei casos documentados de indivíduos como você. Na França, chamam isso de hermafroditisme, ou às vezes intersexe. Aqui, não há nem mesmo vocabulário para descrever sua condição, apenas ignorância e medo. Lentamente, Adrienne finalmente se sentou na poltrona oferecida, seu corpo parecendo perder um pouco da rigidez defensiva que mantivera desde o leilão. Como você descobriu? Ela perguntou, sua voz agora carregando um toque de feminilidade que havia sido suprimida antes. Blanchard sorriu tristemente. Durante uma das visualizações que Thibodeaux organizou, eu estava lá como observador. Vi como você se movia, a estrutura óssea de seu rosto e corpo, certas características físicas que médicos treinados podem reconhecer. E mais importante, vi nos seus olhos o terror de alguém escondendo um segredo que poderia custar sua vida. Em uma sociedade que já trata pessoas de cor como propriedade, alguém como você,
que desafia até mesmo as categorias básicas de sexo e gênero, não teria nenhuma chance de sobrevivência se descoberto. Adrienne fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia lágrimas silenciosas descendo por suas bochechas. Minha mãe me ensinou desde criança a esconder quem eu realmente era. Ela sussurrou. Me vestiu como menino, me treinou para falar, andar, agir como homem. Ela sabia que se a verdade fosse descoberta, eu seria vista como uma aberração, talvez morta, certamente abusada de maneiras inimagináveis. Quando ela morreu, continuei a farsa porque não havia outra escolha. E então minha beleza se tornou uma maldição própria. Homens me desejavam mas não sabiam por quê, mulheres me invejavam mas sentiam algo errado, e eu me tornei um objeto de fascínio mórbido. Blanchard estendeu a mão, não para tocar, mas em um gesto de solidariedade. Eu te comprei, Adrienne, não para possuir você, mas para protegê-la. Aqui, nesta casa, você pode ser quem realmente é, pelo menos dentro destas paredes. Eu não finjo que isso resolve a injustiça fundamental de sua escravidão. Essa é uma maldade que nem mesmo meu dinheiro ou posição pode completamente desfazer dentro das leis desta sociedade corrupta. Mas posso oferecer segurança, dignidade e talvez, eventualmente, um caminho para a liberdade. Suas palavras eram sinceras, e pela primeira vez em anos, Adrienne permitiu-se sentir algo perigoso, esperança. Nos meses que se seguiram, estabeleceu-se uma rotina extraordinária na mansão Blanchard. Para o mundo exterior, Adrien era o escravo doméstico pessoal do médico, uma posição que, embora ainda sujeita aos preconceitos da época, era considerada privilegiada. Blanchard apresentou Adrien como mudo, uma mentira conveniente que explicava seu silêncio em público e desencorajava interações desnecessárias com visitantes. Durante o dia, quando pacientes vinham ao consultório médico que Blanchard estabelecera no primeiro andar da mansão, Adrien mantinha-se discretamente visível mas silencioso, vestido com roupas simples mas bem feitas, desempenhando tarefas domésticas básicas. Mas dentro das paredes privadas da casa, particularmente nas horas após o pôr do sol quando as cortinas eram fechadas e as portas trancadas, Adrienne emergia. Blanchard havia fornecido roupas femininas, vestidos simples, nada ostentoso que pudesse chamar a atenção se fossem descobertos, mas roupas que permitiam que ela se sentisse, pela primeira vez desde a morte de sua mãe, autêntica. Nessas horas privadas, Blanchard e Adrienne conversavam longamente sobre medicina, filosofia, política. O médico descobriu que Adrienne possuía uma inteligência aguda e curiosidade insaciável, tendo aprendido a ler e escrever secretamente observando as lições que o filho de seu antigo senhor recebia. Blanchard começou a ensinar Adrienne formalmente, compartilhando seus livros médicos, textos filosóficos, até mesmo romances franceses que haviam sido proibidos em Louisiana por seu conteúdo considerado subversivo. Adrienne absorvia conhecimento com uma voracidade que impressionava o médico. Ela fazia perguntas penetrantes sobre a anatomia humana, particularmente interessada em casos de pessoas cujos corpos não se conformavam às categorias binárias tradicionais. Quantos como eu existem? Ela perguntou certa noite, enquanto estudavam ilustrações médicas à luz de velas. Mais do que você imagina, Blanchard respondeu, mas a maioria passa a vida inteira escondendo, envergonhada, ou sofrendo intervenções médicas desnecessárias para corrigir o que a sociedade vê como anomalia. Essa educação clandestina não era apenas intelectual. Blanchard também começou a consultar Adrienne sobre seus próprios pacientes, particularmente casos ginecológicos. Descobriu que Adrienne possuía uma compreensão intuitiva do corpo feminino que vinha de sua própria experiência vivida, perspectivas que nenhum médico masculino da época poderia ter. Mulheres que vinham ao consultório de Blanchard com queixas que normalmente eram ignoradas ou mal diagnosticadas por médicos homens começaram a receber cuidados mais compassivos e eficazes, graças aos insights que Adrienne fornecia discretamente. Ironicamente, a pessoa que a sociedade considerava uma aberração estava ajudando a curar aqueles que essa mesma sociedade considerava normais. Mas essa vida dupla cobrava seu preço emocional. Adrienne confessou a Blanchard durante uma conversa particularmente vulnerável que havia noites em que ela acordava esquecendo momentaneamente quem era Adrien e quem era Adrienne, como se sua identidade estivesse se fragmentando sob o peso da farsa constante. Eu sou ambos e nenhum, ela disse, sua voz quebrando. A sociedade me força a ser Adrien para sobreviver, mas meu coração sabe que sou Adrienne. E ainda assim, Adrienne também é uma performance, não é? Porque mesmo esse nome,
Essa identidade feminina foi construída por minha mãe para me encaixar em uma categoria compreensível. Mas e se eu não for nem homem nem mulher como eles definem? E se eu for algo que essa sociedade não tem nem vocabulário para nomear? Blanchard não tinha respostas fáceis para essas questões existenciais. Sua educação médica europeia havia lhe dado linguagem mais sofisticada para discutir variações do desenvolvimento sexual, mas mesmo os cientistas mais progressistas de Paris ainda operavam dentro de framework binários que não capturavam completamente a realidade vivida de pessoas como Adrienne. O que ele podia oferecer era presença compassiva, um espaço seguro para explorar essas questões, e um compromisso de nunca forçar Adrienne a se conformar a qualquer categoria que não ressoasse com sua própria compreensão de si mesma. Talvez, ele sugeriu gentilmente, a questão não seja encontrar a categoria certa, mas reconhecer que você tem o direito de existir além das categorias impostas por uma sociedade que nunca te pediu permissão para criar suas regras. Essas conversas noturnas tornaram-se a parte mais valiosa da vida de ambos. Para Adrienne, eram momentos de autenticidade pura em uma existência outervise definida por máscaras e performances. Para Blanchard, representavam uma educação diferente da que receberá em Paris, uma compreensão de que medicina não era apenas sobre corpos e doenças, mas sobre humanidade completa, incluindo aqueles aspectos que a ciência de sua época mal começava a compreender. Eles estavam criando, nas paredes daquela mansão em Nova Orleans, um pequeno refúgio de possibilidade em meio a um mundo construído sobre categorias rígidas e hierarquias brutais. A vida tranquila que Blanchard e Adrienne haviam construído começou a desmoronar em uma tarde de setembro, quando um visitante inesperado apareceu na porta. Beauregard de Fontenot, o homem que havia perdido o leilão. Ele chegou sob o pretexto de consultar Blanchard sobre uma condição médica, uma dor persistente em suas articulações, mas seus olhos se fixaram imediatamente em Adrienne, que estava limpando a sala de espera. Ah, seu famoso escravo, Fontenot disse, seu tom carregado de algo entre inveja e suspeita. $25.000, se não me engano. Espero que tenha valido o investimento, doutor. A ameaça implícita em suas palavras era inconfundível. Durante a consulta médica, Fontenot fez perguntas aparentemente casuais sobre Adrienne. Quão satisfeito Blanchard estava com sua aquisição, se o escravo havia se mostrado útil, se havia quaisquer peculiaridades que o médico descobrira. Blanchard respondeu com neutralidade profissional, mas seu instinto médico detectou algo predatório na linha de questionamento de Fontenot. Quando o fazendeiro finalmente partiu, Blanchard imediatamente procurou Adrienne e relatou a conversa. Ele suspeita de algo. Adrienne disse simplesmente, seu rosto pálido. Homens como ele têm instintos para detectar quando algo não se encaixa nas categorias que entendem. E eu nunca me encaixo completamente. As preocupações de Adrienne provaram-se proféticas. Nas semanas seguintes, Fontenot começou a aparecer com frequência crescente, sempre com algum pretexto médico menor. Ele também começou a circular rumores pela alta sociedade de Nova Orleans, insinuações veladas sobre a natureza da relação entre Blanchard e seu escravo. Em uma sociedade obcecada com propriedade e hierarquia racial, mas também profundamente hipócrita sobre relações sexuais interraciais, que eram comuns mas nunca discutidas abertamente, essas insinuações eram perigosas. Elas podiam arruinar a reputação de Blanchard e, pior, levar a um escrutínio mais próximo de Adrienne que poderia revelar seu segredo. A situação escalou quando Madame Celeste Duvalier, a viúva rica que havia competido no leilão original, enviou um convite formal para que o Dr. Blanchard comparecesse a um de seus famosos salões literários, especificando que ele deveria trazer seu fascinante escravo Adrienne para que os convidados pudessem vê-lo. Era um pedido impossível de recusar sem causar ofensa grave, mas também impossível de aceitar sem expor Adrienne a exame público perigoso. Blanchard passou noites sem dormir tentando encontrar uma estratégia, finalmente decidindo que não tinha escolha senão comparecer, mas armado com precauções cuidadosas. Na noite do salão, Blanchard instruiu Adrienne cuidadosamente. Manter-se absolutamente silenciosa, a farsa da mudez seria crucial. Evitar contato visual prolongado com qualquer pessoa e posicionar-se sempre próxima a ele para que pudesse intervir se necessário. Adrienne vestiu suas roupas mais simples e masculinas, deliberadamente tentando minimizar sua aparência extraordinária, mas era impossível completa, em te esconder o que a natureza havia criado. Quando chegaram à mansão de Madame Duvalier, uma estrutura palatina no French Quarter, foram recebidos por uma multidão de mais de 50 convidados, todos, parecia,
ansiosos para ver o escravo lendário. O que se seguiu foi uma das noites mais humilhantes e perigosas da vida de Adrienne. Ela foi exibida como uma curiosidade, com convidados circulando ao seu redor, comentando sobre suas feições como se ela fosse uma estátua e não um ser humano capaz de ouvir cada palavra degradante. Algumas das observações eram inocentes e ignorantes, outras eram francamente lascivas. Madame Duvalier, uma mulher de 60 anos com olhos afiados como navalhas, estudou Adrienne com particular intensidade. Há algo diferente sobre seu escravo, Dr. Blanchard, ela disse alto o suficiente para que outros ouvissem. Algo que não consigo identificar. É quase como se, não, é bobagem minha. Ela deixou a frase inacabada, mas o dano estava feito. A semente de curiosidade havia sido plantada. Foi Beauregard de Fontenot quem transformou curiosidade em perigo real. Ele havia bebido generosamente durante a noite e sua crueldade natural estava menos contida que o usual. Eu ouvi rumores interessantes, doutor, ele disse, sua voz arrastada pelo álcool mas seus olhos perigosamente focados. Rumores de que há algo particular sobre seu escravo. Algumas pessoas dizem que viram ele vestindo roupas incomuns através de sua janela uma noite. Outras sussurram que talvez você tenha comprado esse escravo não para trabalho doméstico, mas para propósitos mais íntimos. A acusação, mal disfarçada, fez o salão inteiro silenciar. Blanchard sabia que estava em um momento crítico. Como responder se determinaria o destino de ambos. Blanchard manteve sua compostura com esforço visível, seus anos de treinamento médico em manter calma profissional sob pressão servindo o bem. Senhor Fontenot, ele disse com voz controlada mas carregada de autoridade, suas insinuações são tão ofensivas quanto infundadas. Adrien é meu empregado doméstico, nada mais. Quanto aos rumores que você menciona, sugiro que aqueles com muito tempo livre inventam histórias para entreter suas próprias mentes pequenas. A resposta foi calculada para defender sua honra sem escalar a confrontação, mas Fontenot não estava satisfeito. Ele havia investido demais em sua campanha de insinuações para recuar agora. Então você não se importaria, Fontenot disse com um sorriso predatório, se solicitássemos uma inspeção médica formal de seu escravo, apenas para silenciar esses rumores absurdos, é claro. A sugestão era absurda e humilhante, mas vários outros convidados, suas curiosidades aguçadas pelas insinuações, murmuraram apoio. Madame Duvalier, sempre a anfitriã hábil, tentou desviar. Senhores, por favor, este não é o momento nem o lugar para tais discussões. Mas Fontenot havia cheirado sangue e não se deixaria dissuadir. Ou talvez, ele continuou, sua voz subindo, o bom doutor tenha algo a esconder? Talvez haja uma razão pela qual ele pagou uma fortuna obscena por este escravo em particular. Adrienne, que havia permanecido perfeitamente imóvel durante toda a troca, finalmente moveu-se. Ela colocou uma mão gentil no braço de Blanchard, um gesto de conforto, mas também de decisão. Seus olhos encontraram os dele, e naquele olhar, Blanchard viu aceitação. Adrienne sabia que o momento da verdade havia chegado. Não havia mais como escapar, não havia mais como manter a farsa. A única questão era se a verdade seria revelada nos termos de Fontenot ou nos deles. Adrienne fez um pequeno gesto com a cabeça, dando a Blanchard permissão para o que ele precisava fazer. Blanchard respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Muito bem, ele disse, sua voz cortando através dos murmúrios do salão, já que o Sr. Fontenot está tão determinado a expor segredos. Permitam-me oferecer uma revelação que satisfará sua curiosidade mórbida, embora duvide que seja o que ele espera encontrar. Ele virou-se para Madame Duvalier. Com sua permissão, Madame, gostaria de usar sua biblioteca privada por alguns momentos. O que tenho a dizer merece ser dito com um mínimo de dignidade, não como espetáculo público. Madame Duvalier, intrigada apesar de si mesma, concordou. A biblioteca de sua mansão era espaçosa, forrada com livros raros e iluminada por candelabros de cristal. Blanchard pediu que apenas 5 pessoas estivessem presentes, Madame Duvalier como anfitriã, Beauregard de Fontenot como acusador, Father Morrison, o padre que havia comparecido ao salão, Dr. Samuel Reis, o único outro médico presente, e Monsieur Philippe Arseneaus, um advogado respeitado. O resto dos convidados foi solicitado a aguardar no salão principal, onde os murmúrios especulativos rapidamente se tornaram um rugido de curiosidade. Uma vez na biblioteca com a porta fechada, Blanchard posicionou-se ao lado de Adrienne, sua mão em seu ombro, um gesto de solidariedade e proteção. O que vocês estão prestes a ouvir,
ele começou, desafiará suas suposições sobre natureza humana e exigirá de vocês algo raro em nossa sociedade: compaixão e compreensão além das categorias que nos foram ensinadas a aceitar como absolutas. Ele pausou, permitindo que a gravidade de suas palavras se assentasse. Adrien, ele disse, virando-se para Adrienne, ou mais precisamente, Adrienne, não é nem completamente homem nem completamente mulher no sentido que essas palavras são convencionalmente entendidas. A confusão nos rostos dos presentes era evidente. O que diabos isso significa? Fontenot exigiu, mas sua voz havia perdido um pouco de sua certeza anterior. Blanchard continuou, sua voz assumindo o tom professoral de um cientista explicando um fenômeno complexo. Durante meus estudos em Paris, trabalhei com casos de indivíduos cujo desenvolvimento sexual não seguiu os padrões típicos. Adrienne nasceu com características físicas de ambos os sexos, uma condição que médicos chamam de hermafroditismo ou intersexualidade. Não é uma escolha, não é uma perversão, é simplesmente uma variação natural que ocorre em aproximadamente 1 em cada 2.000 nascimentos. Father Morrison, que havia permanecido silencioso até então, finalmente falou, sua voz carregada de preocupação genuína. Mas Dr. Blanchard, se isso é verdade, por que a farsa? Por que fingir que ela é um homem? Era Adrienne quem respondeu, sua voz, agora assumindo sua qualidade feminina natural, quebrando o silêncio que ela havia mantido por tanto tempo. Porque, Father, esta sociedade não tem lugar para pessoas como eu. Minha mãe entendeu isso quando nasci. Ela sabia que se minha condição fosse conhecida, eu seria tratada como monstruosidade, abusada, possivelmente morta. Então ela me criou como menino, porque mesmo sendo escravo o homem oferecia mais segurança do que ser isto. Ela gesticulou para si mesma, suas palavras carregadas de anos de dor. Dr. Hayes, o médico, aproximou-se com interesse profissional. Seria possível verificar essa condição através de exame médico. Blanchard acenou afirmativamente. Sim, embora eu questione a necessidade de sujeitar Adrienne a tal humilhação adicional. Mas se a verificação que vocês exigem, Dr. Hayes, oferecerei a você e apenas a você, sob juramento de confidencialidade médica, a oportunidade de confirmar o que declarei. Não como espetáculo, mas como consulta profissional. Hayes considerou por um momento e então acenou. Sua palavra como colega médico é suficiente para mim, Dr. Blanchard. Não tenho necessidade de exame físico. Beauregard de Fontenot, no entanto, não estava satisfeito. Sua face havia passado de vermelho a quase púrpura, não de validação mas de raiva por ter sua narrativa esperada, de relações ilícitas ou alguma outra perversão, substituída por algo que ele não tinha framework para processar. Isto é absurdo. Ele explodiu. Você espera que acreditemos nessa história fantástica? Que existe alguma categoria entre homem e mulher? Isso é contrário às leis de Deus e da natureza. Father Morrison, surpreendentemente, foi quem respondeu. Cuidado, Beauregard, ao declarar o que Deus pode ou não criar. A natureza de Deus é misteriosa, e há muitas coisas no céu e na terra não contempladas em nossa filosofia. Madame Duvalier, que havia observado toda a cena com os olhos de alguém acostumada a navegar os segredos sórdidos da alta sociedade, finalmente falou. Dr. Blanchard, aprecio sua honestidade, embora questione a sabedoria de revelar isto em minha casa, onde a discrição nunca é garantida. Blanchard acenou gravemente. Eu entendo, madame, mas o Sr. Fontenot não me deixou escolha. Prefiro que a verdade seja conhecida nos meus próprios termos do que permitir que insinuações e rumores distorçam a realidade. Adrienne merece pelo menos isso. Sua história contada com precisão, não transformada em escândalo por mentes pequenas. O advogado, Arseneaus, que havia permanecido silencioso até então, finalmente interveio com a pergunta prática. E agora? Qual é o status legal desta pessoa? As leis de Louisiana não têm provisões para o que você descreveu. A pergunta do advogado Arseneaus expôs o núcleo do problema que Blanchard havia tentado evitar revelando a verdade. Em uma sociedade organizada ao redor de categorias rígidas, branco a negro, livre e escravo, homem ou mulher, Adrienne não se encaixava em nenhuma caixa reconhecível, e o que não podia ser categorizado era impossível de proteger sob a lei. Arseneaus elaborou, sua mente legal já trabalhando através das implicações. Se Adrienne não é legalmente homem ou mulher, então os documentos de propriedade que listam um escravo masculino podem ser contestados como fraudulentos.
Fontenot poderia argumentar que você não comprou o que foi anunciado e exigir devolução do pagamento, ou pior, reivindicar Adrienne como propriedade não transferida adequadamente. Fontenot, ouvindo isso, imediatamente agarrou a oportunidade como um predador detectando fraqueza. Exatamente. Eu fui enganado naquele leilão, todos fomos. Thibodeaux vendeu mercadoria sob falsos pretextos. O leilão deve ser invalidado, e o escravo deve ser releiloado, desta vez com descrição precisa. O sorriso em seu rosto era triunfante. Ele finalmente havia encontrado uma maneira de possuir Adrienne, não através de lance superior mas através de tecnicidade legal. A perspectiva de cair nas mãos de Fontenot fez Adrienne empalidecer visivelmente, e Blanchard instintivamente se posicionou entre ela e o fazendeiro. Mas foi Madame Duvalier quem surpreendeu todos ao intervir decisivamente. Senhores, antes que este caso vá mais longe, permitam-me lembrões de algo que todos parecem ter esquecido na excitação desta revelação. Eu também participei daquele leilão. Eu também vi Adrienne, e fiz lances substanciais. E agora, compreendendo a situação completa, faço uma proposta. Ela caminhou até ficar diretamente em frente a Adrienne, seus olhos afiados estudando a pessoa jovem com uma intensidade que fazia Adrienne querer recuar, mas ela manteve-se firme. Dr. Blanchard pagou $25.000. Eu ofereço 30 mil para adquirir Adrienne, mas com uma condição: imediatamente após a transferência, eu a libertarei. O silêncio que se seguiu era absoluto. Fontenot parecia apoplético, incapaz de formar palavras. Blanchard olhou para Madame Duvalier com uma mistura de choque e esperança cautelosa. Madame, isso é extraordinariamente generoso. Mas por quê? Qual é seu interesse nisto? Duvalier sorriu, mas não era um sorriso de humor. Era o sorriso de alguém que havia visto muitas hipocrisias e finalmente tinha a oportunidade de fazer algo genuinamente bom. Por quê, Dr. Blanchard? Eu já enterrei 3 maridos e 2 filhos. Minha fortuna é vasta e não tenho herdeiros. O que é dinheiro senão uma ferramenta para fazer o que acreditamos ser certo? E manter esta pessoa extraordinária em escravidão, quando ela já sofreu tanto simplesmente por existir, seria um pecado que não posso ter em minha consciência. Father Morrison, movido pelo discurso de Duvalier, acrescentou sua voz. A Igreja ensina que todos somos criados à imagem de Deus. Se Deus criou Adrienne como é, então quem somos nós para julgar? Apoio a proposta de Madame Duvalier. Dr. Reis acenou em concordância. Do ponto de vista médico, Adrienne é um indivíduo único merecedor de estudo compassivo, não exploração. Também apoio esta solução. O advogado Arseneaus, sempre prático, observou. A oferta de Duvalier é legal e supera qualquer reclamação de Fontenot sobre o leilão original. Se Blanchard aceitar, a transação seria válida. Mas era Adrienne quem precisava ser consultada, algo quase sem precedentes em transações envolvendo escravos. Blanchard virou-se para ela. O que você deseja, Adrienne? Esta é sua vida, sua escolha. Adrienne olhou para Madame Duvalier, então para Blanchard, seus olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. Liberdade, ela disse simplesmente. Eu desejo liberdade. Mas Dr. Blanchard, você me salvou quando ninguém mais faria. Como posso simplesmente deixá-lo após tudo que fez por mim? Blanchard sorriu, e havia tristeza genuína em sua expressão mas também alegria. Você me ensinou mais sobre humanidade e coragem em alguns meses do que todos meus anos em Paris. Deixe-me fazer isto por você. Deixe-me testemunhar sua liberdade. Fontenot fez uma última tentativa de bloquear o que estava acontecendo. Isto é loucura. Vocês todos perderam o juízo. Libertar um escravo simplesmente porque isto, tem alguma anomalia física. E o que acontece quando outros escravos ouvirem sobre isso e começarem a inventar suas próprias histórias de condições especiais? Mas sua voz soava fraca agora, a derrota evidente em seu tom. Madame Duvalier o silenciou com um olhar gélido. Beauregard, você veio aqui esta noite esperando expor algum escândalo para satisfazer sua vingança mesquinha por perder um leilão. Em vez disso, testemunhará um ato de humanidade. Sugiro que aprenda algo com a experiência, embora duvide que seja capaz. Os documentos foram preparados naquela mesma noite. Arseneaus, trabalhando com eficiência impressionante, redigiu os papéis de transferência de propriedade de Blanchard para Duvalier, seguidos imediatamente pelos papéis de alforria concedendo liberdade a Adrienne. Cada documento foi testemunhado pelos presentes, incluindo relutantemente Fontenot,
cuja assinatura foi obtida sob ameaça velada de Duvalier de destruir sua reputação social se ele recusasse. Quando Adrienne segurou os papéis de alforria em suas mãos, papéis que a declaravam legalmente livre, ela desmoronou, anos de tensão e medo finalmente liberados em soluços que sacudiram seu corpo inteiro. Blanchard a abraçou, não como senhor e escrava, mas como amigos que haviam atravessado algo extraordinário juntos. Os meses seguintes trouxeram transformações profundas para todos os envolvidos. Adrienne, agora legalmente livre, enfrentou o desafio de construir uma vida em uma sociedade que ainda não tinha vocabulário ou estrutura para alguém como ela. Madame Duvalier, verdadeira para sua palavra, ofereceu não apenas liberdade mas também meios, uma pequena casa no Garden District, uma quantia modesta mas suficiente para viver com dignidade, e sua proteção social considerável contra aqueles que buscariam fazer mal a Adrienne. A viúva rica tornou-se uma aliada improvável mas feroz, usando sua posição para silenciar fofocas e desencorajar perseguição. Adrienne decidiu continuar vivendo como Adrien em público, não por vergonha, mas por pragmatismo. A liberdade legal não mudava o fato de que uma mulher solteira, particularmente uma mulher de cor, enfrentava vulnerabilidades enormes na Nova Orleans de 1850. Como Adrien, ela podia se mover mais livremente, conduzir negócios e evitar certas formas de assédio. Mas em privado, na segurança de sua própria casa e na companhia de seus aliados, ela era Adrienne. Foi um compromisso, sim, mas um que ela fez conscientemente, navegando as realidades de uma sociedade imperfeita com a sabedoria de alguém que havia sobrevivido a circunstâncias impossíveis. Dr. Blanchard e Adrienne mantiveram amizade profunda. Ela começou a trabalhar oficialmente em seu consultório, inicialmente como assistente mas gradualmente assumindo mais responsabilidades. Blanchard treinou-a em medicina, reconhecendo que sua perspectiva única, compreendendo tanto experiências corporais masculinas quanto femininas, navegando entre categorias sociais, a tornava particularmente eficaz com pacientes que outros médicos não entendiam. Eles desenvolveram uma prática especializada em tratar mulheres e crianças, com Adrienne frequentemente servindo como intermediária compassiva entre o médico masculino e pacientes femininas que de outra forma não se sentiriam confortáveis discutindo questões íntimas. A história de Adrienne inevitavelmente vazou além do círculo restrito que havia testemunhado a revelação naquela noite. Nova Orleans era pequena demais para segredos permanecessem enterrados por muito tempo. Mas a versão que circulou foi sanitizada, transformada em narrativa menos ameaçadora. Falava-se de um escravo nascido com deformidade física rara que havia sido generosamente libertado por uma mulher caridosa. Os detalhes específicos de sua condição foram obscurecidos por linguagem eufemística e confusão intencional. Para a maioria das pessoas, Adrien Adrienne tornou-se apenas mais uma curiosidade em uma cidade cheia delas, objeto de fofoca ocasional mas não perseguição ativa. Beauregard de Fontenot, humilhado e derrotado, eventualmente deixou Nova Orleans. Rumores sugeriam que havia se mudado para o Texas, onde esperava reconstruir sua fortuna longe daqueles que testemunharam sua derrota. Sua saída foi recebida com alívio por Adrienne, que sempre sentia sua presença como ameaça iminente. Com seu principal antagonista afastado, ela pôde respirar mais facilmente, embora nunca completamente relaxada. A vigilância havia se tornado segunda natureza após anos de esconder sua verdadeira identidade. Em 1855, 3 anos após os eventos do leilão, algo extraordinário aconteceu. Uma jovem mulher apareceu no consultório de Blanchard, pedindo para falar com Adrien em privado. Quando Adrienne a recebeu, a mulher, nervosa e claramente aterrorizada, revelou que ela também nascerá com características de ambos os sexos. Ela havia ouvido rumores sobre Adrienne, histórias sussurradas na comunidade de pessoas livres de cor sobre alguém que era diferente mas havia sobrevivido, até mesmo prosperado. Eu preciso saber, a jovem mulher implorou, eu preciso saber que não sou monstro, que não sou única, que há vida possível para alguém como eu. Adrienne segurou as mãos da mulher e, pela primeira vez, falou abertamente sobre sua própria jornada, oferecendo o tipo de compreensão e validação que ela mesma nunca havia recebido quando jovem. Esse encontro levou a outros. Lentamente, discretamente, Adrienne começou a servir como recurso e refúgio para outras pessoas cujos corpos não se conformavam às categorias binárias rígidas. Não era grupo formal ou movimento, isso seria perigoso demais, mas rede informal de apoio mútuo, pessoas que se encontravam nas sombras da sociedade para compartilhar histórias, oferecer consolo,
e lembrar umas às outras que existir fora das categorias não os tornava menos humanos. Blanchard apoiava esse trabalho, fornecendo conhecimento médico e ocasionalmente intervenções médicas quando necessário, sempre com respeito pela autonomia e desejos dos indivíduos envolvidos. Adrienne nunca se casou, nunca teve filhos no sentido convencional. Mas ela construiu família de tipo diferente, uma constelação de pessoas que a amavam e compreendiam, que viam além das categorias para a pessoa extraordinária que ela era. Ela viveu até a idade avançada, falecendo em 1891 aos 64 anos, cercada por aqueles que havia ajudado ao longo dos anos. Dr. Blanchard, que a precedeu na morte por 5 anos, deixou-a como herdeira de parte substancial de sua propriedade, garantindo que ela vivesse seus anos finais com dignidade e conforto. A história de Adrienne não foi registrada em livros de história. Não há monumentos comemorando sua existência extraordinária, nenhum reconhecimento oficial de sua coragem ou das vidas que ela tocou. Mas em certos círculos de Nova Orleans, particularmente entre descendentes da comunidade livre de cor, histórias persistem sobre El Ange entre Deus, o anjo entre dois mundos, uma figura que existiu além das categorias, que sobreviveu quando sobrevivência parecia impossível, e que transformou seu sofrimento em fonte de força e compaixão para outros. E talvez esse seja o legado mais apropriado, não fama pública ou reconhecimento oficial, mas impacto duradouro na vida de pessoas que, como ela, foram forçadas a navegar mundo que não tinha lugar para elas. Porque no final, a história de Adrienne não é apenas sobre identidade de gênero ou variação física. É sobre o que significa ser humano em sociedade que constantemente tenta nos dividir em categorias, nos forçar a caixas que nunca se encaixam perfeitamente. É sobre resiliência diante de injustiça inimaginável, sobre encontrar dignidade quando o mundo a nega, sobre criar família e comunidade em espaços que a sociedade oficial deixa vazio. É sobre o direito fundamental de existir como você é, não como outros insistem que você deveria ser. E nesse sentido, a história de Adrienne, a pessoa que foi simultaneamente escrava e livre, homem e mulher, invisível e inesquecível, permanece profundamente relevante, ecoando através dos séculos para qualquer um que já sentiu que não se encaixa nas categorias que a sociedade oferece. Sua vida foi testemunho do fato de que identidade não é coisa para ser imposta de fora, mas verdade para ser descoberta e honrada dentro de cada pessoa, não importa o quanto o mundo possa resistir a essa verdade.